Mas, presidente, sobre a tribuna, ainda com uma profunda inquietação, que reflete o sentimento de milhões de brasileiros e brasileiras que têm, inclusive, se manifestado nos últimos dias, demonstrando a sua indignação com a proposta de mudança, principalmente do benefício de prestação continuada BPC, que já anunciei que, pela informação que recebi, e já falei na tribuna 2 vezes, nós estamos no caminho certo se fizermos as mudanças adequadas. A reforma tributária, como eu disse, teve entre um momento e outro, em a reforma tributária e a regulamentação, cerca de 1.000 emendas. Por que não poderíamos ter nenhuma mudança no pacote da forma que chegou? Então, a notícia é essa, que a Câmara não aceitou como chegou o BPC e está propondo alterações. Claro que eu construí minha vida sempre preocupado com o social. Desde que eu era moleque lá, nos meus 4, 5, 6 anos de idade até hoje, né? Sempre foi a preocupação social, porque eu sabia, uma família de 10 irmãos, só o pai ganhava o salário mínimo. E tínhamos que viver, né? Então plantávamos, pescávamos, eu era pescador, viu, com um anzolzinho lá, eu pegava muito peixe que eu levava para casa e ajudava, né? Mas também mostrei a minha preocupação com a questão do salário mínimo. O salário mínimo é uma política que foi construída por todos nós. Eu viajei o país todo. A inflação mais PIB foi um acordo que envolveu trabalhador, empresário e governantes, e por isso foi sancionada. Eu também apontei as minhas preocupações com mudança no Estatuto da Pessoa com Deficiência e do Idoso. Me garantiram que não vai haver mudança, como estava no projeto original, nem no Estatuto do Idoso e nem no Estatuto da Previdência. Mas, enfim, estou ainda, claro, essa minha visão de que a inflação mais PIB foi um caminho que nós construímos, e quando eu cheguei no Congresso, há quase 40 anos atrás, 38, o salário mínimo valia $60. Depois que construímos essa política, num primeiro momento, sem a política, fomos a $100, no governo Fernando Henrique, isso tem que ser dito. Ele atendeu uma demanda, não só minha, mas de outros parlamentares. Mas depois que viajamos o país, com as centrais sindicais, confederações, dialogamos com o governo, com empresários, conseguimos aprovar a política de inflação mais PIB, que eu sempre considerei um avanço. Se o PIB cresce, o país ficou mais rico. Qual é o problema de assegurar o que for dado? Se for 3% do PIB, é 3%. Se for 3% do PIB, cresce 3%. Se for negativo o PIB, não cresce nada. Devido a isso que eu já tinha preparado esse pronunciamento, eu espero que a gente, até votar a matéria, se faça outros ajustes. Ontem mesmo, ao expressar minhas preocupações nessa tribuna sobre esse momento, recebi, confesso, uma avalanche de mensagens de todo o país. E as perguntas são as mesmas. Por que mexer no BPC e no salário mínimo? Que são os mais vulneráveis, os mais pobrezinhos. Porque as contas do país sempre recaem para os ombros dos mais pobres. Vivemos em um país onde os preços dos alimentos não param de subir. O custo do medicamento está lá no céu, está nas alturas, né? Como fica o poder de compra das famílias? Os planos de saúde cancelaram unilateralmente os serviços, prejudicando autistas, idosos, portadores de doenças raras, pessoas com deficiência, uma situação desumana. A taxa de juros asfixia o crescimento econômico e penaliza o consumo. A projeção para março de 2025, março agora, é que a taxa de juros vai para 14,25. E o que vemos? Banco batendo recorde de lucro, trimestre após trimestre, enquanto os pobres têm que escolher entre comprar comida e remédios. E como eu disse, que felizmente a Câmara está a mexer. Está aí essa discussão do BPC, um benefício que atende idosos e pessoas com deficiência, em situação de extrema pobreza. Repito, deputados deixaram claro que não aceitariam a mudança do BPC da forma que chegou da Câmara dos Deputados, que chegou lá na Câmara dos Deputados e tiveram reunião para encontrar caminhos. Digo mais, senhor presidente, uma ferramenta fundamental para a dignidade
direta e indiretamente a mais de 80 milhões de trabalhadores, aposentados e pensionistas, é o salário mínimo. A pergunta que fica é: quem pode achar que essa solução de mexer na política do salário mínimo e no BPC iria resolver os problemas fiscais do país? Por que não discutimos com a mesma intensidade a tributação de grandes fortunas? Por que não discutimos a questão dos altos salários? Por que não discutimos o combate efetivo à sonegação fiscal e a revisão de isenções fiscais bilionárias que beneficiam sempre os mais poderosos? Por que as sugestões da CPI que eu presidi da Previdência não são colocadas em prática? Cobrança dos devedores, assim chamado contumaz, combate às fraudes, à sonegação, fortalecimento de órgãos de fiscalização e controle. A dívida acumulada da Previdência, se voltarmos no tempo, ela vai a trilhões de reais. Devedores, muitas vezes, eu estou aqui há 40 anos, negociam, eu estou com uma dívida de tanto, negociam por mais 20 anos, não pagam esses 20 anos e, de fim, são anistiados e não pagam nada. O trabalhador é descontado em folha. É descontado em folha, ele não tem alternativa. E muitas vezes aquele que desconta em folha é que não paga a sua parte, como eu disse aqui. A CPI comprovou que o sistema previdenciário público brasileiro é viável. Se houver um controle efetivo, com certeza não estaria falando aqui de desvio de bilhões e até tri. O BPC e o salário mínimo não são meros números de uma planilha de ajuste fiscal. Eles são uma garantia de sobrevivência para os mais vulneráveis. São um instrumento de justiça social em um país marcado pela desigualdade histórica. A verdade é que o ajuste fiscal é necessário? Eu digo que é. É verdade, sim, mas não em cima dos mais pobres. Mas é verdade também que ele não pode ser feito às custas daqueles que já não têm mais o que oferecer, que são os vulneráveis, são os mais pobres, os assalariados, as pessoas com deficiência, os idosos, os aposentados, os pensionistas e os trabalhadores que dependem desse pequeno valor de R$ 1.400. A verdade é que o Brasil precisa de ajuste nas contas públicas, mas é verdade também que esse ajuste não pode ser feito às custas de quem já vive com o básico do básico, e o nome já diz: salário mínimo. Água potável, esgoto tratado, moradia decente, saúde, educação, segurança. Os pobres e vulneráveis não podem continuar pagando a conta. É preciso questionar as grandes fortunas. Onde está a taxação tão falada em fóruns mundiais dos super ricos? Por que não enfrentamos de forma responsável o debate dos altos salários? Ou alguém tem dúvida que nesse país muita gente ganha não 50 mil, ganha acima de 50 mil, ganha 100 mil, ganha 200 mil, ganha até 300 mil por mês. E por que não envia a fundo? Seja no executivo, seja no judiciário, seja no legislativo, seja nas empresas estatais. E por que não enfrentar esse debate? Regras que permitem, enfim, que isso aconteça. Como fica a faixa de isenção do imposto de renda? Parece que o mercado ia morrer se quem ganha até 5 salários mínimos, 5 salários mínimos, com os devidos descontos, e não é 5 salários mínimos, é até 5 mil só. A proposta, faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, não dá 5 salários mínimos. Simplesmente desapareceu, o debate parece que não existe mais, e é um compromisso que nós todos tínhamos assumido. Sublinho com as cores fortíssimas, e vou para o final, senhor presidente: o Brasil não pode penalizar os pobres e os vulneráveis. A reforma tributária foi aprovada com um número recorde de emendas, se eu não me engano, chegou a mais de 1.000 entre a proposta da reforma tributária e a regulamentação, demonstrando a complexidade e os interesses que permearam esse debate. Repito, não sou contra debater pacote, ajuste fiscal, mas temos questões pontuais que precisam de um debate profundo, olhando para os que mais precisam. Senhor presidente, a reforma trabalhista, me lembro, prometeu milhões de empregos, não foi chegado nenhum emprego na época. Sempre que quem paga a conta no final é o trabalhador, é o assalariado, é o aposentado, é a pessoa com deficiência, é os que são mais vulneráveis. É o cidadão comum que não tem força para fazer lobby aqui. Quem ganha o salário mínimo vai vir para cá fazer lobby? Se for deficiente, pior ainda. A corda sempre arrebenta, infelizmente, do lado mais fraco.
convido a todos a uma reflexão. Precisamos rever as prioridades. O bem viver, o bem-estar da nossa população tem que ser prioridade. A nossa gente tem o direito de ser feliz. Precisamos, acima de tudo, ouvir o clamor que vem das ruas, do campo e da cidade, das comunidades, das periferias. O povo não aceita, mais uma vez, ser chamado para pagar a conta. O Brasil é um país rico, que está entre a 8ª e 7ª economia do mundo, e por que a riqueza está tão concentrada nas mãos de poucos? Há quem diga que é 1%. Enfim, rico cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobre. Essa é a verdade que precisamos encarar e discutir. E isso começa, senhores e senhoras, com muito equilíbrio, mas com muita coragem de enfrentar esse debate, para que a gente descubra efetivamente onde estão os privilégios. Milhões de brasileiros e brasileiras, do presente e do futuro, dependem das nossas decisões. Portanto, o BPC e o salário mínimo é um debate, sim, urgente, para a dignidade social do povo brasileiro. Explico. Fui informado hoje, em torno das 13 horas, que numa reunião na Câmara dos Deputados, entre representantes do Ministério da Fazenda e a Câmara dos Deputados, se chegou num entendimento que o BPC não ficará como está, e que as mudanças são para diminuir o prejuízo daqueles que dependem do BPC. Parabéns à Câmara dos Deputados, que mais uma vez se adianta e diz, não, assim não dá. Assim como veio, não dá. Eu espero que a gente também tenha espaço aqui no Senado. Tem espaço para dialogar, para conversar. Todo mundo sabe que eu sou do PT, sou da base do governo. Agora, dialogar, conversar, construir caminhos que ajude o povo brasileiro. Eu entendo que estaremos todos à disposição. Agora não dá para dizer, olha, os mais vulneráveis é que vão pagar a conta, porque os outros não... Acho que a riqueza deles, sem comentar cada mais. Quando eu estou falando em riqueza, eu estou falando em super rico, não estou falando às pessoas de classe média, ou que sejam ricos, estão falando aqui de super ricos e de super salários. Super salários, que eu digo e afirmo, chega a ser até R$300 mil mensais. Era isso, obrigado, senhor presidente. Agir com Caco é o nosso lema. Segurança e futuro, esse é o tema. Aposentados felizes, com muito pra contar. No canal do Caco, vem se informar. Planeje seu amanhã, não deixe pra Deus.